Chegamos à questão de número 133 do nosso simulado, estamos pertinho de concluir a resolução. Falo sempre que voltar a um simulado, permite a gente compreender melhor onde foi que nós erramos, tá certo? Então sempre é bom. A gente não tem que olhar um simulado como algo punitivo. O simulado, na verdade, como o próprio nome já diz, é uma maneira de nós pegarmos o aprendizado que estamos tendo dentro de sala de aula, tá? E ver como é que está, através de um processo avaliativo, o nosso aprendizado. Professor, mas eu fui muito mal. Significa, então, que eu devo, de forma nada de desistir. Pelo contrário, simulado é massa. Simulado é bom, você tem que ter prazer, porque isso é cansativo. Mas é com ele que a gente vai formulando estratégias, desenvolvimento de aprendizados. E voltar ao simulado ajuda você a compreender. Portanto, eu trouxe isso para vocês. A tela está aí, a questão é a 133. E olha, antes de ir para o texto, sempre comece pelo comando. Então, eu vou subir aqui, ó, comando nos seres vivos, tá bem aqui em cima, ó, nos seres vivos, as propriedades citadas. As propriedades citadas. Querido, quais são as duas propriedades citadas? Na questão 133, página 18 do teu simulado de Ciência da Natureza, segundo dia do Master Enem, tu tem lá no finalzinho, ó, coesão e adesão. Coesão e adesão. Então, olha, quais foram as duas propriedades citadas? Coesão e adesão. Professor Lázaro, qual é um fenômeno que está diretamente relacionado à ocorrência das duas propriedades? Capilaridade, tá? Então, quando eu falo sobre a capilaridade, nesse processo de capilaridade, eu tenho o envolvimento das duas propriedades da água. E quais são as duas propriedades da água envolvidas? Coesão, que é exatamente uma atração entre moléculas idênticas, tá? E adesão. O que é uma adesão? É uma atração entre moléculas diferentes. Então, quando eu tenho coesão e adesão atuando juntas, as duas, eu tenho um fenômeno de capilaridade. Durante muito tempo, um dos mecanismos que foi utilizado para explicar a condução da seiva bruta nas plantas, certo? Que é a condução da água através dos vasos xilemáticos, foi esse fenômeno de capilaridade. A capilaridade é um fenômeno, e ele é um fenômeno resultante de duas propriedades da água. Quando você pega um guardanapo que você molha só a pontinha de guardanapo, você tem a sensação que a água está o quê? Subindo, né? No guardanapo. Pois essa sensação de que a água está subindo é o fenômeno de capilaridade. E o fenômeno de capilaridade, repito, ele está associado tanto à coesão como à adesão, tá? Então os dois fenômenos juntos, porque a adesão, ó, a água adere-se à parede do tubo, e vai puxando as outras moléculas de água por coesão. Adesão, coesão. Os dois fenômenos juntos. Capilaridade. Quando eu vou para essa questão de número 133, ele pergunta, nos seres vivos, as propriedades citadas são importantes para o transporte da seiva inorgânica, que é o transporte da seiva bruta, que acontece pelo xilema. Por quê? Porque nesse fenômeno estão envolvidos as duas propriedades. Professor, produção de hormônios e esteroides. Não, aí não. Porque produção de hormônios e esteroides é a partir dos lipídios, né? Mas controle da temperatura corporal. Não. Porque o controle da temperatura corporal você poderia citar, por exemplo, relacionado à sudorese. E aí eu não vou ter as duas propriedades acontecendo ao mesmo tempo, tá certo? Então, realmente, moçada, o único item que faz referência às duas propriedades juntas, coesão e adesão, é a capilaridade. É óbvio que hoje nós sabemos que explicar a condução da seiva bruta através dos vasos xilemáticos em plantas de altura, né, bem como uma sequoia, por exemplo, você utiliza a teoria de Dickson. Mas no caso aí, eu vou utilizar-me da capilaridade para explicar o transporte da seiva inorgânica. Gabarito da nossa questão 133, está na tela, é o item C. Transporte da seiva inorgânica, que é a seiva bruta, pelo xilema, com participação dessas duas propriedades da água, coesão e adesão.
Está gabaritado para você, é o item C da questão 133.